Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui para partilhar com vocês um pouco do que Deus já me ensinou nesse tempo de caminhada, né? Então, um pouco do que Deus tem feito na minha vida a partir dessa experiência do assunto que nós vamos tratar, tá certo? Para os que não me conhecem, né? Me chamo Fred, sou compromissado na comunidade, na realidade de aliança, casado, né, com a Patrícia, que também é dessa mesma realidade. Somos de São Paulo e temos um filho que é o Lucas, tá? Só um pouquinho só para me conhecer. Vamos lá, gostaria que você abrisse a Bíblia aí em Tobias, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 10. Tá? Tobias 8, de 4 a 10. E diz assim: Então Tobias encorajou a jovem com essas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante esses 3 dias, aliás, essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos de santos e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse dessa maneira: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos os céus, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra, e deste-lhes Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus por essa palavra, porque o assunto que nós vamos tratar nessa morada, nessa formação, trata-se de um conselho evangélico, que por vezes olhamos para ele, para solteiros, para padres, para celibatários, e acabamos não vendo ele na realidade matrimonial, que é a castidade. Sim, a castidade no matrimônio. Foi por isso que eu escolhi esse texto para começar. A primeira pergunta é exatamente essa. Será que a castidade ela é só para solteiros? Será que a castidade é só para os religiosos, celibatários, sacerdotes? Será que a castidade não está ligado também na vivência do matrimônio? Esse assunto que eu gostaria de abordar um pouco com vocês, partilhando um pouco da minha experiência como católico, como membro da igreja, mas também como casado, dentro dessa realidade. É isso que eu queria partilhar um pouco com vocês, a partir desse texto. Olha, o texto ele começa de uma maneira muito clara, dizendo assim no versículo 5, porque somos filhos de santos e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Trazendo para a nossa realidade, somos filhos de santos. Por isso, a nossa vivência do casamento não pode ser como daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não tiveram uma experiência com Deus. Como filho de santo, eu não posso viver segundo aquilo que não é vontade daquele que é santo, daquele que é Deus, né? E o versículo 6 que diz assim: Levantemos e oremos juntos. É muito engraçado talvez dizer isso, mas a castidade faz parte da espiritualidade do casal, a castidade matrimonial. A vivência dessa castidade está ligada à sua vivência como um todo, da sua espiritualidade. O casal é chamado a rezar juntos. E dentro dessa espiritualidade como um todo, uma das pontas é a vivência boa, concreta, real da castidade. O versículo 7, eu acho bem próprio e interessante como Tobias reza. Ele começa: bendigam-vos o céu e a terra, bendigam louvor.
muito ligado à nossa realidade. Dentro dessa vivência do matrimônio, o louvor ele vai ser algo que vai nos impulsionar a ser fiéis a esse conselho evangélico, a castidade. Sim, mais uma vez, na realidade matrimonial. E é bonito isso nessa oração de Sara, aliás, de Tobias e de Sara, porque eles não estão preocupados em rezar só para o hoje. Acho muito lindo como Sara termina a oração, pedindo a Deus piedade para que possam, ela e ele, os dois como casal, que ali se unem e se tornam uma família, possam viver juntos até uma ditosa velhice. Ou seja, viver todo o tempo. E é uma graça que Deus dá. Poderia falar muita coisa dentro do matrimônio, mas hoje o assunto é esse. Falar um pouco sobre essa castidade nessa vivência, na vivência matrimonial. Ainda mais diante de uma sociedade hoje tão hedonista, onde dá uma maior relevância à sexualidade, ao prazer pelo prazer, à busca do prazer pelo próprio prazer. Como diz aqui o texto, as pessoas vivem um erotismo constante, fazendo com que percam valores até mesmo do casamento, o respeito pelo seu cônjuge, limitando as pessoas, mesmo o cônjuge, a como se fosse um objeto. É urgente a proclamação dessa virtude para os casais. Gostei muito dessa frase nesse texto que me foi dado. É urgente a proclamação dessa virtude para os casais. Para quê? Para que, como casais santos, que não são como os outros que não conhecem a Deus, pela vivência dele, possam causar uma revolução na nossa sociedade. Pois bem, para entender essa vivência, eu vou passar de maneira rápida no entendimento sobre o que é castidade. O que é a castidade? O que nós devemos entender pela castidade? Tem um padre, um teólogo belga que diz assim: a castidade, como qualquer outra virtude, consiste no domínio da paixão pela razão. Implica a moderação da paixão. É uma virtude de sobriedade. A castidade nos ajuda justamente a isso. A frear uma paixão, um impulso simplesmente. Mas dar a esse impulso algo que é natural, mas que precisa ser regido por uma sobriedade, dá a ele um tom e uma graça segundo a vontade de Deus. No outro texto, um outro padre diz assim: a castidade é aquela virtude moral que inclina o homem a moderar o uso e o apetite da deleitação, ou seja, do gozo, da alegria, da satisfação venérea, conforme a reta razão. O objeto material, ou seja, o objetivo dessa virtude, é o ato e o prazer sexual propriamente dito, enquanto modéstia vai se referir aos atos periféricos. Só para a gente começar a entender um pouco. A castidade não é um mero mecanismo de proibição da atividade sexual, porque esse é um outro entendimento errado. Às vezes alguns entendem ser casto como ser crasto, castrado, castro. Sabe, castrar não é isso. A castidade não é simplesmente uma proibição, é mais do que isso. Ela é um regulador das paixões. Ela ajuda a dar um termômetro a elas, a dar um bom uso dessas paixões. Essa é a finalidade da castidade. Como diz, somos chamados a vivê-la como batizados. Tá certo? O Catecismo da Igreja diz assim: as pessoas casadas são convidadas a viver então a castidade conjugal. Os outros vão praticar a castidade a partir da continência, mas o casal como uma castidade conjugal. Tá? Para quem quiser anotar, Catecismo, parágrafo 23, 49. No parágrafo 23, 40, o Catecismo diz assim: aquele que quiser permanecer fiel às promessas do seu batismo e resistir às tentações, terá o cuidado de procurar os meios. Quais? O conhecimento de si mesmo, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais, a fidelidade à oração. E ele termina dizendo: a castidade, com efeito, nos recolhe, reconduz-nos à unidade que perdemos quando nos dispersamos na multiplicidade. Em outro texto, o trecho do Catecismo vai dizer que a castidade ela leva a humanidade, o homem, à sua integração, ou seja,
o torna inteiro, próprio. Aquilo como ele é propriamente dito, aquilo para que Deus o fez, tá certo? No entanto, a castidade ela vai implicar também um esforço cultural, porque o homem desenvolve-se em todas as suas qualidades mediante uma comunicação com os outros. Ou seja, a castidade ela não é uma coisa isolada. Ela precisa acontecer no meio, onde eu vivo, com quem eu me relaciono. Por isso também na vida conjugal, tá certo? Então a castidade ela acontece não de modo isolado. Eu não me isolo para viver a castidade. Eu vou viver a castidade onde estou, na realidade que eu estou, no modo como eu estou. Entendendo ainda a castidade, bem, se é uma virtude, e por ser virtude, além de existir um esforço da minha parte, é também uma graça que Deus me dá, essa virtude tem algumas ofensas que eu preciso evitar, por isso vem o meu esforço. Então, quais são as ofensas contra a castidade? O catecismo da igreja enumera algumas. Seis ofensas, que diz assim: primeiro, a luxúria. O que é a luxúria? É um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades próprias da procriação e da união. Isso é uma luxúria, é o prazer pelo próprio prazer. Outro ponto, que é uma ofensa à castidade, a masturbação. Que trata-se que da excitação voluntária de si mesmo, dos seus órgãos, para chegar a um gozo. É tão engraçado quando a gente começa a falar dessas ofensas, parece tão óbvio, porque todo mundo tem, mas às vezes a gente tem medo de colocá-las, de dizer exatamente como elas são. E nós corremos o risco de pecar dessa maneira, e não é só o solteiro. Também o casado na castidade pode fazer essa mesma ofensa. Pode viver ela dessa mesma maneira. É tão engraçado que está mudando um pouco o que eu tinha intenção de falar, mas de maneira muito concreta. Também um casado pode ofender a castidade conjugal com a masturbação. Preocupado talvez em não engravidar-se, só se acariciam, só se tocam, chegam ao gozo um com o outro. Cuide disso, pense nisso. Eu toquei nesse assunto que eu ia tocar na frente, mas Deus pediu para colocar agora, porque é agora que você está prestando atenção nisso. Não é porque você é casado que tudo vale. Viu? Outra ofensa à castidade, a fornicação, que se trata de uma união carnal fora do matrimônio entre homens e mulheres livres. Adultério é outra coisa, viu? Aqui se trata de uma ofensa à castidade e à fornicação, que infelizmente hoje é propagado em toda a nossa sociedade. Né? O que vale é o amor. Não importa. Não precisa ter um relacionamento. É a história do ficar, né? E do ficar chegar no sexo. Essa está aqui, isso é uma fornicação. As pessoas se encontram numa balada, se beijam, saem e transam. Isso é fornicação e fere diretamente a castidade. Mas o pior, não é porque fere a castidade que é o problema. Pensa que a castidade traz a integralidade da pessoa. Então quem é ferido com isso? A pessoa. E nem a pessoa, as pessoas que vivem isso. Perdem a sua forma, perdem aquilo, a sua essência, entende? A pornografia ofende a castidade. E todo mundo sabe o que consiste a pornografia, né? É tornar público aquilo que devia ser algo muito íntimo. É expor de modo explícito o ato sexual entre o homem e a mulher. E aí vai muito mais, né? A prostituição ofende a castidade, onde eu busco alguém como um objeto, literalmente, para satisfazer um prazer meu. E é muito interessante porque até um tempo atrás, quando se falava em prostituição, se pensava muito na prostituição feminina, na mulher. Mas eu digo, e isso está sendo muito mais escancarado hoje, há um grande aumento da prostituição masculina. Do homem que realmente se coloca e que é usado por outros homens, mas também por mulheres. E isso é real, é uma realidade hoje, infelizmente, da nossa sociedade. Aliás, uma realidade que já vem há muito tempo, mas hoje de maneira muito mais explícita. Certo? Uma ofensa, sim, contra a castidade. E por fim, o catecismo enumera estupro. Ave, né? Como enrola a língua. Designa a penetração forçada, ou seja, eu forço alguém a um ato que não quer.
Todo mundo já sabe isso, né? Já ouviu falar, né? A intenção aqui não é nem explicar os detalhes, mas é perceber cada uma dessas ofensas à castidade. Pois bem, e na castidade matrimonial? Será que isso também é assim? Como é que isso acontece, né? O amor casto, ele deve existir, diz a Gaudium et Spes, durante o noivado. E no matrimônio, ele é a fidelidade. A fidelidade é a vivência, um dos pontos da vivência da castidade matrimonial. Diz um outro padre, que eu não sei dizer o nome que está aqui não, tá? Mas acho que é assim, Arby Way. Mas não importa não, vamos ficar com a frase dele. A castidade matrimonial é impossível viver sem a graça de Deus. Daí o ponto que eu peguei do livro de Tobias, onde Tobias convida a esposa a se colocar em oração. Quando a gente começa a falar da castidade, e por isso que eu liguei a questão da espiritualidade do casal, é impossível um casal viver a castidade matrimonial se não existir na vida deles uma espiritualidade. E quando eu falo dessa questão de impossível, talvez você possa dizer, então eles serão infiéis. Não é uma questão só da infidelidade fora do casamento, mas a forma como se vive a sexualidade dentro, e a relação e o ato conjugal dentro do casamento. Por isso que essa frase ela é muito séria. Logo eu vou falar sobre essa vivência, né? Estou para dizer isso e você vai entender como é importante a vivência realmente dessa espiritualidade do casal e Deus em conjunto com o casal. É trazer Deus para a vivência do casal. Estou me lembrando que no livro de Tobias, um pouco antes, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, capítulo 6, versículo 16, o anjo dizendo a Tobias sobre a questão do casamento, e diz assim, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como um cavalo e o burro, que não têm o entendimento, sobre este sim o demônio tem poder. Quando banimos Deus da nossa relação, da vivência do matrimônio, corremos o risco sério de que o demônio entra e faz a festa, e aí muda toda a situação do casamento. E é por isso que essa frase desse padre, ela tem um tom não só de ser lógico, de ser óbvio, né? De ser, sei lá, carismático, não sei. Mas é para perceber a importância realmente da espiritualidade do casal para que possam ser fiéis a essa vivência de castidade. O professor Felipe Aquino diz assim, a castidade no casamento significa o casal ser fiel um ao outro em pensamentos, palavras e atos, e jamais admitir qualquer intimidade ou atividade sexual com outras pessoas. Isso é só para a gente começar a entender um pouco disso. Porque, na verdade, a castidade, qual é o fim dela? Na verdade, aquilo que é, na verdade, o fim do matrimônio. Dentro do matrimônio, né? Por que se casam as pessoas? Além de ser o fato de se gostarem, de toda essa questão afetiva, porque eles viram uma atração entre o outro, encontraram ideias, cresceram no seu relacionamento, viram nisso todo um plano de que querem construir juntos. Para nós como cristãos, para nós como católicos, unir-se em matrimônio é, na verdade, saber que um para o outro são chamados a uma vivência de santidade. E um completa o outro nessa vivência de santidade. E um é chamado, na vivência do matrimônio, levar o outro a ser mais santo. Então não é simplesmente uma questão de estar junto porque gosta. É no fim, verdadeiramente uma missão, um para com o outro. De levar o outro a ser de Deus. Por isso que a castidade, ela entra aqui num papel não de simplesmente regular a vivência do sexo, regular a vivência da sexualidade, mas na verdade, um ponto que nos ajuda a esse objetivo, chegar à santidade, chegarmos como homens e mulheres a serem santos. E é por isso que eu vou falar sobre isso. Entrar nesse ponto para entendermos um pouco mais da importância da castidade no matrimônio. A santidade do matrimônio. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, diz assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que eviteis a impureza. Se você quiser anotar aí, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E é muito interessante porque, na verdade, o chamado à santidade não é algo próprio, aliás, é algo próprio de todo o cristão. Todo cristão é chamado à santidade. E a santidade é possível a todo batizado. Também isso para o matrimônio. Em outro trecho, o catecismo diz assim: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Ou seja, todos são chamados à santidade. E o Papa João Paulo II, pegando esse gancho e falando para as famílias, no documento Familiares Consórcio, diz assim: todos os cônjuges são chamados, segundo o plano de Deus, à santidade no matrimônio. É por isso que eu falava sobre a questão do matrimônio, ele não tem um fim só numa questão de procriação e de prazer dos casais, ou porque eles se dão bem, ou porque olha como eles são feitos um para o outro. Tudo isso é glamour, são motivos que acabam ligando um ao outro. Mas a grande finalidade do matrimônio é justamente fazer com que sejam santos e vivam na busca dessa santidade. No outro parágrafo do Catecismo, 215, diz assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem combate espiritual. Por isso no casamento não é diferente. Não existe uma santidade no casamento possível se não existe um combate, não de um só, mas dos dois. Dessa busca dos dois. É claro que aqui eu falando na questão dos dois, né, da unidade, mas esse combate tem que partir pelo menos de um, para que essa santidade atinjam os outros. Falando assim, eu me lembro de uma esposa, que acho que o Padre Pio que falava, né? Contava a história, isso é um fato com o Padre Pio, em que a esposa ela ia sempre à igreja, ela buscava a Deus e ela temia muito pela vida do marido. Mas, no entanto, nessa busca dessa esposa ir para a igreja, ir sempre à igreja, o marido sempre, parecendo desinteressado, sempre dizia: ó, leva essa oferta lá para a igreja, ó, leva essa oferta para a igreja. Mas ela sentia falta de que ele pudesse caminhar com ela. Mas ela era fiel, ela buscava, ela ia. Chegou um dia que esse marido veio a falecer antes dela, morreu. Ela chorava muito porque achava que ele tinha se perdido. E quando ela chegou para o Padre Pio disse assim para ela: pare, o seu marido está salvo. Porque você vinha, mas ele se ligava a você quando dava aquela oferta. De alguma maneira a tua fidelidade salvou ele. Então nessa busca de santidade, se os dois estão juntos, ótimo. Mas se você está só, não tem importância. Viva, essa é a maneira e a cruz que Deus lhe confiou. Não tema isso não. A verdade ainda é a mesma. O matrimônio é para a santidade de ambos. Eu não posso lhe dar qual é a receita de bolo que você vai viver. Mas a verdade é que você também é chamado, mesmo que seja um só dos cônjuges. Você foi esclarecido por Deus a isso. E você vai ter essa vitória, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Mas você precisa buscar isso. Amor conjugal. Então, nessa busca, e agora eu quero entrar na vivência propriamente dita, do amor conjugal vivido a partir dessa castidade. Tá certo? O catecismo nos diz que a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Mais uma vez volta aqui, tá vendo? A vivência da sexualidade dentro do casamento é parte da espiritualidade do casal. Faz parte dela. Eu vou ler isso de novo. No casamento, a intimidade corporal dos esposos, ou seja, a intimidade entre o marido e a mulher, se torna um sinal e um penhor, uma garantia de comunhão espiritual. O professor Felipe Aquino diz assim: antes de tudo, é preciso compreender que o ato sexual, menos do que um encontro entre os corpos, é um encontro entre duas pessoas que se amam e que se entregam suas vidas radicalmente um para o outro. Pelo menos deveria ser assim.
Não é uma questão simplesmente de fazer sexo pelo sexo. Não é uma questão simplesmente de encontrar um corpo com o outro. Mas é, na verdade, essa busca dessa unidade. É uma entrega total de si para o outro. E, de certa maneira, é uma recepção, é um querer receber o outro que se doa. É por isso que muitas vezes se diz que no casamento se vive essa dimensão da Trindade. Um dar-se plenamente para o outro e um receber-se plenamente o outro. Essa busca é uma busca de caminhada. Não se atinge isso no primeiro momento do casamento. É uma vida. Lembra da oração de Sara? Senhor, tende piedade de nós e dai-nos a graça de chegarmos a uma ditosa velhice. É uma graça. Somos chamados a isso. E aí quando eu olho para essa ditosa velhice, é claro que realmente o que está dizendo é isso. É chegar a uma longa vida de matrimônio. Mas qual é essa longa vida? A vida que o teu matrimônio vai ter. Alguns têm meses de matrimônio. Não estou falando mentira não. Conheço um casal que na sua história, na verdade não conheci o casal, conheci só a esposa, né? Que teve um matrimônio de alguns meses. Mas ela viveu isso numa intensidade. E traz isso na sua história. Casou-se de novo depois? Sim. Mas essa vivência desse pequeno tempo de matrimônio foi para ela uma grande graça. Entende? Então a questão dessa vivência é perceber que como casal, toda a sua vida é essa busca. É busca para chegar a esse ponto de não ser só o encontro de corpos do seu ato sexual, mas vir a ser verdadeiramente uma entrega total de vida, um para com o outro. O catecismo ainda diz sobre isso, o que eu acho bem legal. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando a gente faz essa busca, esse desejo de vive de maneira digna, é louvável isso. É muito interessante olhar talvez um pouco para a história e aí entender também a compreensão que o ser humano vai tendo disso, a forma como talvez na história vai se compreendendo essa relação. Né? Se a gente pegar os nossos pais, talvez um pouco mais os nossos avós, ou até antes, né? Os bisavós, eles olhavam talvez para a sua vivência de uma maneira muito fechada, muito velada, e às vezes até alguns como se fosse um pecado a vivência do matrimônio. Não quero nem falar sobre isso na história, que não é o foco dessa formação. Mas a verdade é que muitas vezes isso foi passado e chegou para nós, talvez, esse entendimento para alguns. Né? E eu sinto que essa palavra agora, do próprio catecismo, é cura para alguns de vocês, alguns casais, ou às vezes para a esposa ou para o esposo. Perceber que, na verdade, a relação sexual de vocês é bela. Feita dentro do matrimônio e na busca de dar-se plenamente, de receber, ela se torna digna. E não deve-se ter medo disso. Tanto é que, às vezes, alguns extremos, eu conheci a história de um casal, e a gente precisa entender isso, né, que não é tão... chega a ser engraçado, eu vou contar, mas toda vez que eles iam para a cama, eles rezavam e perguntavam, Deus, eu posso ou não posso fazer sexo hoje? Gente, não tem sentido essa pergunta. Não tem sentido rezar para parar se é momento ou não. Entende? A gente tem que tomar um cuidado com alguns extremos. Não é assim. A sexualidade, a vivência do sexo dentro do casamento, ela é própria dessa vida. Ela tem que existir. Tem uma frase do Padre Léo que eu vou ler para vocês que eu achei muito legal e que bom encontrei ela de novo nesse texto. Que diz assim, o casal, diz o Padre Léo, precisa procurar o prazer sexual. E ele diz... De acordo com essa afirmação, o marido e a mulher que não experimentam o prazer sexual, não buscam e não experimentam, estão em pecado. Se Deus desejou e ordenou o prazer, não experimentá-lo, é pecado. Por isso é preciso buscar o prazer. Também por isso perceba a necessidade de uma teologia de sexualidade, diz o Padre Léo, e ainda fala, os casais cristãos precisam descobrir caminhos cristãos para o prazer sexual. O prazer pode e deve ser santo. Não podemos ter medo de pensar no prazer como fonte de santidade, como instrumento de cura e de restauração. É muito forte isso para nós. Eu diria para alguns de nós é uma palavra de cura. Pensar na vida do casal
e pensar que a relação sexual dele é fonte de cura. E a busca do prazer, não pelo prazer em si, mas de ter prazer nessa vivência, é uma fonte de cura. Gente, eu conheci e já ouvi de muitas mulheres que passaram a vida toda do seu matrimônio sem sentir um orgasmo, um gozo. Tá certo isso? Não tá. Não vou dizer se ela estava certa, mas para nós hoje isso deve ser um alerta e um sinal de que isso precisa ser mudado. Mas para isso, meus queridos, venhamos e convenhamos. Eu sei que eu não estou falando só para casais, mas então os solteiros entendam isso como já um ensino para o futuro, se caso o seu chamado de estado de vida for um matrimônio, de como viver. E para os que são casados, vai ficar uma dica que eu acho que é importante. Se é uma busca de um prazer, se eu quero isso, eu preciso não viver isso só naquele momento. Eu preciso me preparar para esse momento. E preciso ajudar o outro a se preparar também. Eu preciso incentivar o outro a essa busca, a esse desejo, a querer esse prazer, a viver isso. Em exemplos, o homem passa o dia trabalhando, por exemplo, e a mulher também. E aí passa um dia longe, quando chega à noite tem que querer, o homem vai lá, chega e quer. Não é assim. Vale a pena ir durante o dia, por exemplo, uma mensagem, um torpedo. Vamos usar a tecnologia, uma ligação. Falar, ai meu amor, que saudade que eu estou de você. Ai, como eu gosto de beijar você. Ai, como você tem um sorriso lindo. Esses elogios são importantes. Sabe, isso tudo vai preparando a própria mulher. Porque eu aprendi uma coisa uma vez, eu guardei isso, e para mim, com a Patrícia, isso ajudou muito. O homem é um fogão a gás. Fácil de pegar fogo. Né? Ligou o gás, botou o fósforo, fogo tá aí, tá pronto, acende rápido. A mulher não é assim. A mulher é um fogão a lenha. Você coloca a lenha, você bota o fogo, começa a soprar, começa a preparar até que o fogo pega. Sabe o que é bom? Que quando pega, a brasa fica um tempo. Entendeu? O meu irmão, se liga nisso, viu? É preciso preparar. E isso vai acontecer. Outra coisa também bem importante. E para nós da vocação da arte, precisamos entender da beleza. Né? Você quer ser atraente para sua esposa e usa aquele shorts furado, você usa aquela mesma camisa a semana inteira, dorme com a mesma semana inteira, como é que você quer ser atraente desse jeito? Não dá. Entende? Estou falando para os homens, mas isso vai servir para as mulheres também. Eu preciso me preparar e tornar-me atraente. Não é o sentido só da beleza pela beleza, mas é de criar a sintonia, de criar o clima. E isso que o Padre Léo fala quando diz assim, os casais cristãos precisam descobrir caminhos cristãos para esse prazer sexual. Use da criatividade. Não sei, chegam, mas tem os filhos, que muitos casais usam dos filhos como desculpa. Gente, você deve ter um padrinho, um irmão, um amigo que pode ficar com eles por algum tempo. Planeje isso. Sonhe esse momento. Leve o filho para visitar o padrinho, a madrinha, o casal, um amigo, que ele possa ficar e vivam isso. Não, mas a gente não tem. À noite. Os filhos dormem. Prepare o seu leito para isso. Né? Crie um clima. Se é possível, leva uma taça de vinho. Então, entende? É preciso que se crie. Mulher, invista no seu cabelo, invista numa roupa que chame a atenção. Estou colocando algumas coisas para que vocês descubram isso. Não é uma questão de ser externo, mas o sexo, ele parte do toque. Ele parte dessa simplicidade. Ela precisa acontecer. Entende? Eu não sei se eu tentei ser claro, espero ter sido. Peça a Deus, de repente, a criatividade. Não é pedir a Deus se pode ou não fazer o sexo, tá certo? Não vai cair nessa. Mas pede a Deus criatividade. E Ele vai dar. Afinal, somos a vocação da criatividade, da arte. Seja artista também nessa arte de conquistar o outro. E outra, acho que isso torna-se santo quando não é uma busca do prazer pelo prazer. Falando isso me faz lembrar quando eu falei com relação ao pecado da luxúria. Né? Porque eu dei o exemplo quando se falava dos jovens ou do casal ou do solteiro que não são casados e que numa balada se encontram e fazem o sexo pelo sexo. E aí pode existir uma interpretação errada porque às vezes o noivo e a noiva já têm ali um tempo, se amam. Isso não significa que podem fazer sexo. Quem disse que o sexo é para o amor? O sexo é para o casamento. O amor é na vida, envolve tudo.
Mas a ação sexual, Deus a fez para o casamento. É ali que isso vai acontecer. Entende? Então também, mesmo que seja noivo e que estejam juntos há anos e são fiéis, não olham para um lado, não olham para o outro, isso não significa que porque ainda não casaram, realmente isso significa que não podem fazer sexo. Seria o pecado da luxúria. Eu acabei falando aí e me lembrei disso agora. Vale a pena puxar esse gancho. Tá certo? O que são ofensas da castidade matrimonial ou que são ofensas contra o matrimônio, que é importante dizer, né? Ofende diretamente o matrimônio e a vida matrimonial o adultério. E é muito claro o que é o adultério, né? O adultério significa o ato sexual feito entre homem e mulher, onde pelo menos um deles é casado. Tá certo? Outra ofensa, o divórcio. É uma ofensa grave à lei natural. Por quê? Diz que se rompe aquilo que Deus criou e uniu. Então o divórcio é uma ofensa grave a ele. Uma outra ofensa também ao matrimônio, a poligamia, né? Não se coaduna com a lei moral isso, né? Quando se vive uma vida com várias mulheres, né? Não se pode, né? É contrário, é igual à dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam como um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Essa é a forma como nós vamos viver. O incesto também fere isso, ou seja, fere o matrimônio, que é a relação íntima entre parentes ou pessoas afins de um grau. Isso não faz sentido, é incesto, tá certo? E a união livre, isso também fere diretamente o matrimônio. Quando homem e mulher se recusam a dar uma forma jurídica a isso, e se unem e vivem uma vida, tá certo? Então é só para entender o que fere de maneira direta a questão da vivência do matrimônio, tá bom? E o catecismo ainda diz assim, precisa-se lutar pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e sem partilha. Sem partilha o quê? Sem partilhar esse amor com outros. Esse amor fica voltado para aquela pessoa. Por isso a castidade ela é importante no matrimônio. Tá ok? Ai, tô chegando ao fim. É bem longo, né? Mas vamos lá. Como virtude, também a castidade vai ter dentro do matrimônio frutos. E eu queria falar desses frutos agora para a gente caminhar para o fim dessa formação, né? São 3 frutos que se encontram na vivência da castidade conjugal, da castidade matrimonial. Primeiro fruto, a fidelidade. É bem importante falar disso. Segundo, abster-se, na castidade, a gente se abstém de uma corrupção do amor. Terceiro, né? Com a vivência da castidade conjugal, eu vou aprender a viver moderação e delicadeza na relação. Vamos por partes. Então, o primeiro fruto é a fidelidade. A fidelidade é a primeira forma de domínio da razão sobre a paixão. É verdade que parece fácil quando se fala de fidelidade, quando o casal se ama, se quer, se deseja, eles são um para o outro, né? No entanto, pode acontecer que por algum motivo, e por várias razões da vida, os esposos possam se afastar. E aí a fidelidade realmente ela é provada. Aí você vai falar, mas se afastar como? Por exemplo, a habitualidade da vida, o rotineiro do dia a dia. Aquilo que vai, porque quando a gente casa, existe um fogo, existe uma busca, então a fidelidade está até por causa dessa paixão e desse começo. Mas depois vem a habitualidade, vem a continuidade, vem a rotina da vida. E aí corremos um risco da infidelidade acontecer. Por quê? Pela rotina da vida, a gente vai se deparar com algumas diferenças, né? Às vezes pode acontecer uma briga, ou nem vou falar disso, mas uma indisposição entre o esposo e a esposa por coisas bobas, como por exemplo o uso do creme dental. Ah, eu aperto no meio. Não, tem que ser apertado do começo, lá do final para frente, para vir igual. Parece brincadeira, mas isso pode ser um motivo de discussão boba. Espalhado pela casa às meias, né?
Ou homem, você que às vezes chega e vai jogando e joga aqui o tênis, diz, isso pode virar uma discussão, né? A rotina do dia a dia, a mesmice, isso pode ir contra esse fruto. E aí onde, quando o Padre Léo falava dessa busca, dessa vivência da sexualidade, aí a importância disso não se perder. De realmente dar um ao outro essa busca e essa experiência. Mas falando nisso, me fez lembrar, porque eu citei dessa importância de um preparar-se para o outro, um preparar o outro, um se colocar na questão da beleza e da arte. Mas quando eu falei disso, algo me fez lembrar que a gente pode correr um grande risco. Aqui não é uma questão de usar fantasias ou de fazer de fantasia para que isso aconteça. Não. É a beleza sem perder, aliás, é preparar-se para o outro sem perder, no entanto, essa beleza. Sem perder a beleza e a pureza própria da vivência desse amor. Entende? Não é simplesmente uma fantasia, porque a gente pode banalizar essa busca. E de repente, mulher, vou apimentar, vou me vestir de enfermeira para o meu médico, né? É uma brincadeira. Não é isso. Isso, na verdade, a gente pode correr o risco de banalizar essa questão da busca do sexo. Se preparar realmente de maneira bela. É algo que já acontecia muitas vezes no início na relação. Quando você ia para um encontro, você se perfumava, fazia barba, se preparava, a mulher se maquiava, usava um batom. Isso pode acontecer e deve. E isso tira e quebra um tanto que é a rotina. É claro que, por isso que fala da questão da fidelidade, em todas as situações que pode acontecer na vida. Por quê? Quando existe um equilíbrio sobre essa vivência da castidade, e a fidelidade ela pode ser provada não só por fora, mas na rotina da vida. Por exemplo, quando chegam os filhos. Até então vivia marido e mulher, o casal. Quando chega o filho, é uma terceira pessoa que entra nessa relação. É uma terceira pessoa que começa a conviver com vocês. É um reaprender a viver de novo. E esse reaprender pode afastar sexualmente o casal. Aqui cabe essa busca novamente. Agora, diante dessa nova realidade. Entende? Às vezes a rotina pode correr o risco de nos afastar. E aí eu vou buscar, às vezes, num elogio no trabalho, com uma outra, com uma secretária, com uma amiga. Eu posso não sair, porque às vezes a gente pensa em fidelidade só quando acontece o ato sexual. Não é. Aliás, o Evangelho vai falar, né, que... Eu vou lembrar do texto, mas diz assim, o ato pode ter acontecido, mas a infidelidade acontece antes, aonde? No coração. É ali que nasce, na verdade. Quando acontece fora, só uma consumação de algo que já aconteceu dentro. Entende? Então é bem importante sobre isso. Segundo aspecto, ou segundo fruto da castidade, né? Que é a questão de abster-se da corrupção do amor. Muitos julgam que uma vez casados, tudo é permitido, ou seja, vale tudo, né? É o que é legítimo procurar o prazer por todos os meios. Aqui onde a castidade vai regular isso. Porque não é assim, não é porque casou que vale tudo. Não vale. Eu lembro uma vez que um casal veio, nós tínhamos eu e a Patricida pregar num grupo, e ao terminar, o coordenador falou, tem um casal que queria conversar com vocês. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Né? E ele veio com uma pergunta que eu vou ser sincero. Deus me pegou, a pergunta me pegou de calça curta. Né? Deus me colocou numa enrascada que eu falei, Jesus, né? Porque eles, partilhando da vida deles, falaram e fizeram a seguinte pergunta. Nós nos amamos e somos casados. É pecado o sexo anal? Eu sabia que era. Mas como falar isso diante... Porque ele colocou de uma maneira como se fosse algo muito belo. E aí eu vi uma sabedoria de Deus que colocou a palavra para mim com a Patrícia. O ato sexual em si, ele não pode ser uma deturpação daquilo que Deus criou e para que criou. Não é só a satisfação. É uma unidade do casal e também a abertura à vida. O que vale numa relação entre o casal? Que haja abertura à vida. E aí vai a pergunta. O sexo anal é uma abertura à vida? Não. Assim como o sexo oral. Entende? Entre o casal vão existir, aí é uma questão de intimidade mesmo, muitas carícias. A carícia em si, enquanto não ferir
o outro, enquanto não colocar o outro numa situação que seja constrangedora, enquanto os dois se encontram e se acariciam e se tocam, isso não é um grande problema, não há um problema desde que isso é feito com grande amor. E desde que o fim disso não seja o gozo pelo gozo. Porque o casal, isso foi um outro exemplo que uma vez eu ouvi, que me ajudou muito a entender a importância da questão do ato sexual e de não deturpar essa questão do vale tudo. Porque o casal ele pode muito bem, numa busca de evitar a gravidez, estar fazendo sexo, está ali, e na hora que vai gozar, parar o ato, ou gozar, como vai dizer, fora. Isso é errado. Isso também é deturpar ali. Por quê? Porque eu me fecho a vida. Gente, essa é a grande pergunta numa relação. O que estamos fazendo e vivendo tem abertura à vida? Então, a partir disso, você pode, com certeza, validar as suas ações. Certo? E, por fim, né? Moderação e delicadeza. Né? É preciso, diz uma frase que eu acho bem legal, é preciso saber ficar com apetite. Não ir até o fim no sentido de gastar tudo pela paixão e fazer tudo e gozar e fazer sexo até que, ai, não quero mais. Isso vale não é só para o sexo, vale para qualquer ação humana que cause um prazer. Por exemplo, quando isso se peca na comida, quando eu como por gula. Eu quero porque é gostoso, eu quero porque é gostoso, eu quero porque é bom. Entende? Também na vida sexual do casal, é preciso ficar com um certo apetite. É preciso ficar, porque isso vai alimentar essa constância. Então não sei se eu vou saber me expressar aqui, mas é desejar continuar a ter esse mesmo gozo sempre. Entende? Por isso que às vezes você faz o que dentro da nossa fé vai falar de uma abstinência sexual. Afasta-se um pouco, guarda-se um pouco. Até porque quando não se há uma moderação aqui, nem mesmo uma delicadeza no tratar, corre-se o risco de buscar o sexo não em função da unidade, mas em função de um bem próprio. E aqui cabe outro exemplo que pode ocorrer. Quando eu busco o sexo numa busca do meu gozo, mesmo tendo sido um ato sexual onde se faz com... oh meu Deus, quando foge a palavra é ruim. De maneira natural e correta, mesmo que o sexo seja feito assim, nessa unidade, onde de maneira bem clara se usa o pênis e a vagina, se a busca não está no dar-se, no doar-se, pode acontecer que isso seja também uma masturbação, sabia? Por quê? Porque eu estou usando do corpo do outro para que eu tenha gozo. Ainda que se faça isso de maneira natural, da maneira que se espera. Gente, eu acho que olhando dessa maneira a gente percebe o quanto o ato sexual dentro do matrimônio tem uma dimensão muito maior do que simplesmente o prazer. Faz parte dele. Daí a sabedoria que precisamos realmente descobrir de como cristãos viver esse prazer da relação sexual. Daí a graça dessa castidade, porque ela vai nos ensinar a regular essa paixão, a fazer uso dessa paixão de maneira santa e santificadora. Santa e santificadora. Uma vez, ainda eu e a Patrícia éramos namorados, fomos convidados pela irmã dela, aí numa festa de aniversário, num canto de São Paulo que a gente não tinha nem como voltar pelo horário, né? E não conhecíamos ninguém daquela festa, fomos só acompanhar a irmã dela. Quando chegamos lá, a surpresa nossa foi que nós passamos a noite, eu e a Patrícia, sentados com uma senhora, a avó do menino que fazia aniversário. E foi uma grande graça, porque essa senhora disse algo para mim que marcou demais a nossa relação, a minha e da Patrícia. Disse assim: nunca você vai conhecer o outro plenamente na vida matrimonial. Você sempre terá o que descobrir durante toda a vida um com o outro. Sempre. E em todas as áreas da vida. E essa é uma grande verdade. Nos meus praticamente 20 anos de casados,
Ainda hoje eu descubro belezas na Patrícia que ainda estavam escondidas. E eu sei que isso também é da parte dela. E isso é belo no casamento. Essa descoberta. Essa senhora também falou uma coisa que nos marcou muito. O casamento é como uma grande estrela. E a gente sabe que a estrela tem aqueles raios e várias pontas, né, de maneira ilustrativa. E o sexo, a vida sexual, é só uma das pontas dessa estrela. O grande problema é quando nós fazemos do sexo ou da vida sexual no casal a estrela. É uma das pontas. Mas é uma ponta importante. Mas é uma delas. Entende? Por isso que a castidade vai nos ajudar a usar dela de maneira a favorecer todas as outras. Por isso que os frutos dessa castidade, dessa boa relação, vem a fidelidade que nos ajuda a viver todas as outras pontas. É por isso que o fruto da castidade nos dá um apetite e uma forma de viver de maneira digna um para com o outro. E faz nos ensinar a ficar com esse apetite para sempre. Para sempre, pode dizer, não exagero, né? Mas por toda essa vida conjugal. Entende? Espero poder ter partilhado um pouco. Eu sei que eu não esgotei o assunto, eu sei que poderia falar muito mais, mas acho que algo que eu queria deixar para o final e para dizer para os solteiros, mas também dizer para os casados. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena viver a sexualidade dentro do casamento dessa maneira. São Paulo tem uma palavra que diz assim, em Filipenses 3, acho que versículo 12, não digo que já cheguei ao fim, que já conquistei isso, mas eu me esforço por essa conquista. Eu queria deixar esse mesmo testemunho. Eu não posso dizer a você que eu e a Patrícia conquistamos plenamente isso, mas posso dizer que desde sempre nos esforçamos para viver isso. É uma luta. É uma luta. É como dizia no começo da pregação, a santidade passa por uma cruz, mas vale a pena, porque existe sempre a alegria da ressurreição. Isso é a mesma coisa na vivência do nosso matrimônio. Vale a pena ser casto dentro do matrimônio. Custa, é um esforço, mas vale a pena. Se você está chegando e deseja viver isso dentro dessa nossa vivência como vocação, vale a pena. Se você é um solteiro e ainda buscando a descoberta do seu estado de vida, se você descobrir que o estado de vida é o matrimônio, vale a pena esperar para viver isso. E saiba, você não vai estar pronto, você vai ter que viver isso. Por isso é uma vida. Nunca estaremos totalmente prontos, mas vale e vale muito a pena. Deus abençoe imensamente vocês e que, pela graça de Deus, isso possa gerar frutos e frutos de santidade na vida dos nossos casais. Um beijo no coração de cada um.